Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos conhecimento. Que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria, dando-lhe paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição. E hoje, terça-feira, 29 de abril de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título Daniel 7. O que nós vemos aqui na lição de hoje é que Daniel 7, ele é mais ou menos similar a Daniel 2, porém ele é apresentado assim de formas diferentes. Porque Daniel 2, um rei chamado Nabucodonosor da Babilônia, ele tem um sonho que ele vê uma grande estátua, né? Que começa com ouro e termina com os pés com barro e ferro, e que representavam 4 impérios que passariam após a Babilônia. Seria a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e a Roma. E da mesma forma, Daniel 7 também apresenta esses mesmos impérios que passariam no mundo, porém é uma visão que o profeta Daniel tem assim à noite, que ele enxerga assim um mar de água assim fazendo barulhos e evoluções, e eis que daquela água, daquele mar, saem realmente 4 animais, né, um diferente do outro, que representavam esses mesmos impérios, a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e a Roma. E assim Daniel 2, ele tem essa incumbência de revelar o sonho do rei Nabucodonosor. Porém agora em Daniel 7, ele foi contemplado com essa visão à noite desses 4 animais terríveis, né? E que eram assim 4 impérios que passariam no mundo, que são os mesmos 4 reinos que ele já havia visto em Daniel 2, e que ele havia decifrado para Nabucodonosor. Ou seja, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia e a Roma. Impérios esses que já para o povo da aliança, né, o povo de Deus, traria-se um mar de aflições bem agitado, conforme o profeta Daniel vê isto, e que isto aconteceria até no fim dos tempos, que é o tempo que nós estamos hoje, né? Que antecede a volta de Jesus. E assim Daniel, lá no Antigo Testamento, ele já vê algo bem para o futuro. E aqui os poderes do mundo, reinos, impérios, surgem assim no meio desse mar de aflições entre as nações, porque mar são multidões, são pessoas, povoados, e que essas nações vão se fortalecendo através do domínio que eles têm sobre outras nações. Eles vão se fortalecendo, formando esses impérios grandes que a história mesmo conta para todos nós. E assim, o livro de Daniel 7, ele é praticamente uma repetição do livro de Daniel 2, porém com mais detalhes. Onde Daniel 2, o profeta diante do rei Nabucodonosor, ele decifra esse sonho, e por outro lado, Daniel 7, ele apresenta uma visão que ele recebe à noite, dada por Deus, como assim um recado para o Daniel e para o seu povo, que eles estariam no meio dessas aflições. E Daniel viu essencialmente a mesma coisa que o rei Nabucodonosor mencionou no seu sonho, mas de uma forma bem diferenciada.
em vez de ser assim uma estátua, agora ele tem um vislumbre de símbolos de quatro animais, quatro impérios mundiais, e ele contemplou essas nações, países, sugerindo assim, surgindo assim do meio do mar, um mar revolto, né? Com os ventos do céu bem agitados. E Daniel 7 complementa essas informações que não aparecem ali em Daniel 2. Em Daniel 7, o profeta viu quatro grandes e diferentes animais subindo do mar. Ele fala ainda de um mar grande, né? Ou seja, bem grandioso, né? Que está lá em Daniel 7:2. E vejam, o profeta diz que esses animais, eles não eram parecidos um com o outro, ou seja, totalmente diferentes um do outro. O que Daniel, na sua visão, está observando são quatro impérios que passariam no mundo com poder e que deixariam suas marcas, assim como ocorreu em Daniel 2. Daniel viu o primeiro animal, que era como um leão, que ele tinha asas de águia, e na sequência ele observou que essas águias, né, do leão foram arrancadas. E depois ele vê um segundo animal, semelhante a um urso, com uma das pernas levantadas, né, e que tinha 3 costelas na sua boca. E ao ver o terceiro animal, que era semelhante assim, a um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. E por último, ele viu um quarto animal que o profeta descreve como um animal totalmente diferente, terrível, voraz, espantoso e violento, né? Diferente dos demais, que tinha dentes de ferro e 10 chifres, esse animal. E o que nessa visão surge que ali aparece um chifre pequeno, um outro poder, e que os 3 chifres do quarto animal foram quebrados. Ali sugere que esse chifre pequeno seria Roma. E essa simbologia toda aqui não é por acaso, onde cada símbolo aponta para a característica de cada reino ou império, o que ele representa na profecia e o que ele representa para o mundo. E o leão é o símbolo de Babilônia, porque os leões alados, eles decoravam cada sala assim do palácio do rei, em todas as paredes do rei Nabucodonosor aparecia esses leões alados. E quando Daniel menciona que essas asas do leão foram arrancadas, isto é, ele declarava a decadência do Império Babilônico, que ocorria por parte dos Medo-Persas. O segundo animal na visão, o urso, são justamente os Medo-Persas, um novo império que surge derrotando Babilônia. E quando ele menciona que ele foi levantado de um lado, indica a superioridade dos persas sobre os Medo-Persas. Na verdade, eram 2 nações assim, formando esse império, os Medo-Persas. E as 3 costelas na boca do urso foram 3 principais conquistas, né, dos Medo-Persas, que foram a Lídia, a Babilônia e o Egito, que se cumpriu na íntegra, conforme a história, anos posteriores. O terceiro animal, o leopardo, representa o Império grego, ou seja, a Grécia, porque o leopardo ele é um animal assim, muito veloz, rápido, né? Intrépido, e mostra a rapidez de como Alexandre o Grande da Grécia, que tornou-se muito famoso pelas conquistas que ele fez no mundo rapidamente, né? As 4 asas do leopardo tornam esse animal ainda mais veloz, rápido. É uma simbologia bem adequada de como Alexandre o Grande conquistou e dominou o mundo na época. E quando Daniel 7 diz que o leopardo tinha 4 cabeças, se refere aos 4 generais do Alexandre Grande, que eram os braços direitos dele,
que eles dividiram entre si o Império Grego posterior. E só a história conta tudo isso para comparar que os generais que foram Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco foram generais famosos realmente ali na Grécia. E no final da visão de Daniel 7, aparece um animal terrível e espantoso, e ele é muito diferente dos demais que na visão de Daniel. Esse quarto animal, ele tinha vários chifres que parecia assim cruel, feroz, devorador. E na história podemos ver que este animal dominou o mundo com voracidade, com dentes assim de ferro que rasgava tudo, né? O mundo que estavam falando é Roma, que pisoteou o mundo com um chicote de ferro, né? Ferindo as pessoas. E por isso que quando Daniel vê os ventos agitados assim no mar, e que mar assim é uma multidão assim, de pessoas que estão assim aflitas, sugere que esses impérios já no início causaram muitos problemas para os gentios estrangeiros que se tornaram ali o povo de Israel. Israel escolheu viver assim com os gentios e agora viveriam sob o poder dos gentios. E como nós vimos os quatro animais, os quatro impérios que passaram no mundo, começando ali pelo domínio que sofreram assim o povo da aliança pelos babilônicos, eles tiveram consequências, né? Porque o povo da aliança nunca mais desfrutaram assim, de uma autonomia plena e completa e duradoura, sempre passando por um império mais rígido e perseguidor que o outro, justamente pela rebeldia que eles tiveram contra Deus, e Deus permitiu que eles ficassem na mão dos babilônicos. E os poderes e reinos no mundo, eles surgiram, como o Daniel 7 menciona certinho, e a história mostra que ele fala assim, meio a guerras, a conflitos, o desejo grande assim de dominar o mundo e provocar realmente aflições, o caos, e se fortaleceram justamente por meio deles dominarem e se impor diante de outras nações, de outros seres humanos. E vejam, sempre o povo de Deus no meio desse mar grandioso, agitado e no meio dessas aflições. E assim, a perda de autonomia do povo de Israel, ou o povo da aliança, ocorreria cada vez mais e ocorrerá até o fim dos tempos que antecede a segunda vinda de Jesus, onde o Rei da Glória virá. Aí sim ele estabelecerá o seu reino, ele irá transformar as pessoas que o aceitaram ele como Salvador e Senhor, as pessoas serão restauradas, e toda essa nação, a Nova Jerusalém, ela será colocada no reino eterno, e as pessoas irão para todo sempre morar com Jesus. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. O próprio Jesus disse isso, que não existe pontífice, não existe homem algum que pode mediar as coisas entre os seres humanos e Deus. É só Jesus, não existe. Ele é o nosso advogado junto ao Pai, que hoje Jesus está no tabernáculo celestial advogando e mediando por cada um de nós, que está mostrando essa escritura, é só ler ali. E quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador de sua vida, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos, inclusive o quarto mandamento, quando você mantém sinceridade para Ele, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, sabe manusear bem essas escrituras, sabe realmente antever esses acontecimentos que estão ocorrendo no mundo e que ocorrerão antes da volta de Jesus, para nós nos prepararmos melhor. E não é só isso, quando você aceita verdadeiramente a Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação.
E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo que se aproxima, que ele, Jesus, deu sinais ali em Mateus 24, Lucas 21, que está se aproximando, e ao chegar Jesus que está vindo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós, sabe para onde? Para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você participará da grande bodas do Cordeiro que Apocalipse fala, que é o casamento de Jesus, o noivo, e a sua igreja, a noiva, que somos nós. E você terá a oportunidade, meu amigo, minha amiga, de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.